Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro e você quer ver, na verdade, o Bolsonaro preso, que não adianta o Bolsonaro cair e ficar com foro privilegiado e não ser preso. Adianta? Não. Então, se você quer ver esse bandido atrás das grades, inscreva-se aqui no canal. Agora, vamos falar sobre o que está acontecendo com o Bolsonaro, como é que está sendo feita a pressão. Eu falei aqui nos últimos dias, eu já tinha falado disso faz uns 2, 3 meses, mas na época eu até falei, eu não acredito nisso, gente, Falam que o Thiago é otimista e tudo mais, nisso eu não acredito, que o Bolsonaro vai renunciar. Também falei aqui faz uns 2, 3 dias do que estava acontecendo. Levaram ao Bolsonaro a ideia, Bolsonaro, você concorre ao Senado Federal, e aí você sendo senador, você garante foro privilegiado pelos próximos 8 anos. Porém, para ser senador, você tem que renunciar antes do dia 2 de abril, ou seja, 6 meses antes da eleição. Para quem não sabe, tem uma coisa na lei eleitoral que é o seguinte, quem tiver um cargo público depois do dia 2 de abril, só pode concorrer na eleição ao mesmo cargo público em que estiver. Ou seja, se alguém é governador e vai concorrer à reeleição, ele pode continuar sendo governador, não precisa se licenciar do cargo nem nada, ele como governador em exercício concorre à reeleição. Se alguém é governador e vai concorrer ao Senado, por exemplo, é o caso do, provavelmente, o filho do Renan Calheiros, que é o Renan Filho, que é governador de Alagoas, talvez o Wellington Dias do Piauí também. No dia 2 de abril eles têm que renunciar. Por quê? Porque eles renunciam ou se licenciar do cargo. Eles renunciam, se licenciam do cargo e aí eles não são governadores enquanto concorrem a outro cargo. Ok. O Bolsonaro é presidente. Para ele concorrer ao Senado e garantir foro privilegiado, porque eu sei, você sabe que ele não vai ganhar a eleição esse ano, ele teria que sair da presidência da República. Aí entraria o Mourão, só que tem um outro problema. O Mourão também quer ser candidato ao governo ou ao Senado no Rio de Janeiro. Inclusive, nas pesquisas, o Mourão está em segundo na pesquisa para o governo do Rio de Janeiro. Ele não ganha de ninguém no segundo turno, mas se quiser ser candidato ao governo, ele não pode ser o presidente caso o Bolsonaro renuncie, por exemplo. Ele não pode. Então ele teria que também se licenciar ou renunciar do cargo. Aí fica quem fica no lugar do Bolsonaro. Pois bem, o que acontece é o seguinte. O Bolsonaro falou o óbvio para os aliados dele. Gente... o plano de vocês, eu renuncio, eu perco a minha caneta que é o que me garante que eu não sou preso, eu perco todo o poder que eu tenho e eu vou preso no dia seguinte, que eu não vou ter nem foro privilegiado. E aí? Aí os aliados do Bolsonaro consultaram ministros do STF, isso vazou, porque consultaram ministros do STF, e os ministros do STF falaram, aqui não tem problema nenhum. A solução é o Bolsonaro ser nomeado embaixador. Se ele acha que o problema dele é não ter foro privilegiado, ele pode ser nomeado embaixador. O Bolsonaro sai num acordo, o próximo presidente nomeia o Bolsonaro como embaixador em qualquer outro país. Primeiro, ele não vai estar mais morando no Brasil. Então, já estará como não foragido, mas estará em outro país. Segundo, embaixadores têm foro privilegiado. E aí, ele só poderia ser processado com a anuência da Procuradoria-Geral da República e do Supremo Tribunal Federal. Só poderia ser preso caso a Procuradoria-Geral da República, ou seja, o Augusto Aras, peça a prisão dele. Senão, não poderia. Um juiz de primeira instância não alcança o embaixador. Ou seja, ele estaria bem, o Bolsonaro, até dezembro e poderia concorrer ao Senado, porque ele não estaria num cargo político, ele não seria um presidente concorrendo ao Senado. Ele seria um embaixador concorrendo ao Senado. Embaixador, em tese, não é um cargo político. Levaram isso ao Bolsonaro. O Bolsonaro não gostou muito também da ideia, mas os aliados estão tentando pressionar o Bolsonaro e estão tentando dar uma segurança jurídica ao Bolsonaro para ele saber que, olha, se isso acontecer, se ele fizer isso... Por que os aliados estão levando isso ao Bolsonaro? Porque eles sabem que o Bolsonaro não ganha. O Arthur Lira, o Ciro Nogueira, que é o presidente do Partido Progressista, o Arthur Lira, que já teve várias derrotas em Alagoas por conta do Bolsonaro, e o Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do PL, que é o partido do Bolsonaro, eles perceberam que se o Bolsonaro participar da eleição, a bancada deles vai diminuir. Por quê? Porque se eles ficarem colados no Bolsonaro, e o Valdemar da Costa Neto é obrigado a colar no Bolsonaro, porque é o partido dele, o Bolsonaro está no partido dele, o que acontece? Ele vai eleger uma bancada menor, muitos deputados do partido dele não vão querer ficar no mesmo palanque que o Bolsonaro, a rejeição ao Bolsonaro é altíssima, o desastre econômico desse ano tende a piorar, a inflação esse ano tende a ser maior do que no ano passado e os salários tendem a perder mais valor de compra do que no ano passado. Quer dizer, a situação econômica do Brasil, eu vou te dizer, sinto te dizer, vai ficar pior nesse ano do que no ano passado. Eu vou falar. Comenta aí você, comenta aí depois do que eu vou falar aqui. Quem ganhava certo salário em 1º de janeiro de 2021
Sabe que em 31 de dezembro de 2021, o seu salário, mesmo se aumentou um pouquinho, vale menos. Você compra menos coisas com esse salário. A conta de luz praticamente não, dobrou para a maioria das pessoas, para quase todo o Brasil. Todos os produtos praticamente aumentaram 60%, 70%, 80% no seu preço. E o salário não aumentou. O seu salário provavelmente não aumentou 70%, 80%, 90%. E os produtos sim, isso é de você comprar menos. Agora eu vou te falar, em 2022... a situação ficará pior. O que aumentou 50% em 2021 vai aumentar mais do que 50% em 2022. O seu salário não. A não ser que, claro, tem as exceções de alguém cujo salário aumentou, mas a da maioria das pessoas não. O desemprego tende a aumentar esse ano. Então a tendência é que as coisas não melhorem. E pior, que as coisas piorem para a maioria da população. E aí, a chance do Bolsonaro ser eleito, que já é quase zero, a chance diminui ainda. Então, esse pessoal... já começou a haver debandadas nos partidos. O Lula já começou a falar com o pessoal do partido do Ciro Nogueira, que é ministro do Bolsonaro, na Paraíba e em outros estados do Nordeste. Eu já fiz vídeo aqui falando, tem aliados. O líder do PP, Partido Progressista, no Congresso, já falou que vai apoiar o Lula, ponto final, e acabou. E o presidente do partido, o dono do partido, é ministro da Casa Civil do Bolsonaro e é quem, por decreto, tem o controle do orçamento federal. E o cara que é líder do partido fala, não, eu vou apoiar o Lula, dane-se, eu não quero saber. O cara fala, eu não quero saber, eu não vou correr o risco de não me eleger só porque vocês aí do partido estão fazendo negociata com o Bolsonaro. Não. E a maioria dos deputados estão revoltados. Para conter essa revolta, o que seria a solução deles? Bolsonaro não sendo candidato, eles podem apoiar quem eles bem entenderem. O pessoal do lavajatismo e tudo mais também gostou da ideia, porque eles acham que o Sérgio Moro vai cooptar todos os votos do Bolsonaro. Eu vou te dar um spoiler, não vai. Não vai pegar metade, no máximo metade. O pessoal da direita, lá do Dória e tudo mais, também acham que eles conseguem pegar muitos votos do Bolsonaro para que um candidato da terceira via vá ao segundo turno contra o Lula, façam a eleição se tornar um negócio todos contra o Lula, para ver se eles ganham a eleição do Lula. Eu vou falar, o Bolsonaro saindo da eleição, o Lula ganha no primeiro turno, e olha, com o braço amarrado nas costas, amarra o braço do Lula aqui nas costas, só com o outro braço, só com a mão esquerda do Lula, ele ganha a eleição, tá? Aí... o que acontece? Eles acham que não. Então tá uma pressão muito grande dos aliados por um motivo e do pessoal da terceira via por outro motivo. O discurso do Arthur Lira falando de vamos falar de eleição só em outubro e criticando o modelo econômico do governo Bolsonaro foi um discurso mais ou menos para mostrar, olha, não venha pedir meu apoio à sua eleição que eu não vou te dar. Não vou dar apoio para a eleição de ninguém. O que ele fala que não vai dar apoio a ninguém? O único apoio que o Arthur Lira poderia dar, sendo que o presidente do partido dele é ministro do Bolsonaro, é ao Bolsonaro. Se ele fala que não vai dar apoio a ninguém, sabe o que ele quer dizer? Eu não vou apoiar o Bolsonaro. Os outros ele não poderia apoiar de qualquer maneira. Quando o Barroso faz um discurso enfático contra o Bolsonaro, apontando mais crimes do Bolsonaro e dando a entender que o Bolsonaro vai se tornar inelegível esse ano, ele tá fazendo a ameaça final. Bolsonaro, se você insistir com essa ideia de candidatura à presidência, você nem candidato será. O Bolsonaro tá com medo, ele tá com muito, muito medo de ser preso. O maior medo do Bolsonaro não é perder a eleição, o maior medo do Bolsonaro é ser preso. Ele já externou esse medo várias vezes. Teve uma reunião ministerial que o STF tornou pública, a de 22 de abril do ano passado, de 2020, em que o Bolsonaro falou, o homem preso não vale nada. Quando esse governo acabar, todo mundo tem que fugir do Brasil. Não, o líder da quadrilha falando com os outros criminosos. Se vocês quiserem garantir que não vão ser presos, fujam do país quando esse governo acabar, porque senão seremos todos presos. O Bolsonaro falou isso naquela reunião. Ele sabe disso. Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Vai pra doida que pariu, eu não coloquei palavrão na música não.